Seguindo aqui na nossa programação, bem-vindo você, plantonista de carteirinha, muito obrigado pela audiência nessa quinta-feira fria, chuvosa e gostosa, com o padrão aqui do sul das Minas Gerais e principalmente na mais bela cidade que é a nossa linda Poços de Caldas. Está no ar o Plantão da Tarde, na nossa plataforma também, lá no facebook.com/tvplanweb. No programa de hoje você vai ver. Com o apoio do DME, que vai disponibilizar um submarino, um drone aquático e o empenho do Corpo de Bombeiros, as buscas pelo corpo de Rodrigo Pimenta dos Santos vão ser retomadas nesta quinta-feira na represa do Cipó. Seguem suspensas as aulas no Centro de Educação Infantil Catavento, no Jardim Kennedy, após goteiras em algumas salas e cozinha. Motociclista furta R$50 de uma comerciante no bairro Dom Bosco, na Zona Leste. O suspeito pediu para a vítima trocar uma cédula de R$50 e fugiu levando o dinheiro. É isso aí, gente. Olha só, hein? Esse caso aí lá da represa do Cipó dando o que falar aí na região. A Semana Nacional de Trânsito, prevista pelo Código de Trânsito Brasileiro, é comemorada anualmente em setembro. Aqui em Poços de Caldas, todos os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito realizam as ações que mobilizam a cidade. O tema definido pelo Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, neste ano é "No trânsito, o sentido é a vida". Daqui a pouco eu recebo a psicóloga especialista em trânsito, Adélia Suzana Barreiro Del Sarto. Participe, mande sua mensagem aqui no Plantão da Tarde. Os mais de 200 alunos do Centro de Educação Infantil Catavento, lá no Kennedy 2, estão sem aula novamente hoje. Olha aí, as atividades foram suspensas mais uma vez devido à quantidade de goteiras em algumas salas e também na cozinha, como a imagem, né, aparece aí para você. Olha só, gente, a unidade de ensino passa por reforma e ainda assim, aliás, passou por reforma e ainda assim apresenta muitos problemas estruturais. E aí, como medida de segurança, né, para os alunos, a coordenadora da instituição, que é a Nádia Cristina Fernandes Passos, suspendeu as aulas e as crianças foram dispensadas ontem e também hoje. A cozinha, que é uma das áreas mais afetadas, não oferece condições de ser utilizadas pelas merendeiras. Cadê a imagem? Pode fechar não, desculpa pessoal, eu quebrei as pernas de vocês aí. Põe a imagem de novo para mim, para eu comentar em cima. Pode supar as mesmas imagens, isso pode dividir a tela, não tem problema não. Olha só quanta água nesse local. Essas imagens foram enviadas ontem para o Plantão da Tarde e aí você vê a quantidade de água, né? Isso aí é água da chuva que acabou lá alagando o corredor que dá acesso às salas. O SEI Catavento passou por uma ampla reforma em fevereiro do ano passado, depois que aquela forte chuva, né, acabou alagando as salas da unidade. Na época o telhado foi reformado, as calhas antigas foram substituídas, foram investidos R$70 mil, isso ano passado, gente. Em agosto também do ano passado as aulas tiveram que ser suspensas, lembra disso? Depois dessa reforma, em agosto, por causa de um entupimento das calhas. Outra chuva. Bom, a limpeza foi feita por uma equipe da Secretaria de Obras. Ainda segundo a coordenadora, né, a Nádia, a expectativa é que as aulas serão retomadas amanhã. Ô, gente, a menos culpada é a chuva, tá? Só falta agora vir com o discurso que a culpa é da chuva. Não, a culpa é de quem cuida da cidade. A culpa é de quem cuida dessas reformas aí. Olha lá, a primeira vez na história, olha lá, a amarelinha aquática. Vocês viram aí, ô Querubim? Viu aí, fofinho? Aquilo lá é a amarelinha aquática, é um novo, só falta fazer propaganda em cima disso. Falando que Poços de Caldas agora está inovando, né? É praticamente um parque aquático, né? Primeira vez na história, a amarelinha aquática. A gente tem que brincar, às vezes, com um assunto sério desse, para a gente não começar a chorar aqui no programa. Então olha lá, isso aí a gente tem que brincar para não chorar. Olha só para você ver que coisa ridícula isso, né, gente? É ridículo para o nosso município. Lembrando que já gastaram no passado R$70 mil e você viu que foi gasto à toa aí porque o problema voltou novamente, né? E é engraçado, né, gente? Por coincidência ou não, as goteiras só aparecem quando chove. Né? Que coisa boa, porque quando não chove não tem goteira. Eu vou falar uma coisa, eu estou envergonhado com essa situação.
Estou envergonhado com essa situação, mostra a incompetência da atual gestão. As buscas pelo corpo de Rodrigo Pimenta dos Santos, na represa do Cipó, pelo Corpo de Bombeiros, foram suspensas temporariamente na tarde de ontem. Isso aconteceu por determinação do delegado de polícia, responsável pelas investigações, Dr. Cleison Rodrigo Breni. As buscas devem ser retomadas hoje. O corpo de Rodrigo está sendo procurado desde a manhã da última terça-feira, após a mãe do rapaz ter informado para a polícia que um homem teria procurado dizendo que o corpo do filho dela teria sido jogado na represa. Os trabalhos devem ser retomados no período da tarde com o apoio do DME, que vai disponibilizar um drone submarino, além dos trabalhos realizados também pelos mergulhadores do Corpo de Bombeiros. Rodrigo Pimenta está desaparecido desde o dia 17 deste mês, depois que saiu de casa dizendo que iria comprar um salgado e uma pedra de crack. Depois disso ele não foi mais visto. E agora essa tecnologia aí do DME também, um drone aquático, uma espécie de um mini submarino, que certamente, não sei como que está a cor da água lá com essa chuva também, Vamos ver o que vai acontecer aí. Estamos acompanhando esse caso de perto aqui na programação. O que já é bom vai ficar ainda melhor, gente. Anota aí, dia 14 de outubro tem estreia aqui no Grupo CIOF de Comunicação. É a Band FM chegando com tudo, hein, gente? Mais de 50 cidades nos 90,3. Prepare-se para ouvir a melhor programação do rádio, as músicas mais tocadas do Brasil, programas de entretenimento com a sua participação e, claro, muitas promoções. É dia 14, hein, gente? 90,3 FM, a Band FM. E nós vamos contar muitas histórias para vocês durante o nosso dia, tá? Das 9 às 11 da manhã tem o Manhã Show da Band, a Amanda Negrini segue com o É Demais na parte da tarde, tem o Hugo também aos sábados, enfim, a programação promete e eu tenho certeza que você vai gostar. Gente, a Polícia Civil procura um homem suspeito de furtar objetos de um escritório de uma revenda de carros na madrugada de ontem. Olha aí, Zona Leste, Avenida Iguaçu, bairro, ali a Vila José Carlos. O rapaz estava na maciota, hein, gente? Olha só, andando como se nada tivesse acontecido. Acompanha comigo aí na imagem, olha só, ele vai, força a janela, consegue entrar, ele pula a janela e ali ele vai para a festa, ali ele partiu para o abraço. O criminoso levou desse local um notebook ao olhinho brilhando de lá, viu? E outros objetos também. Você viu só? Ele olha para a câmera, ele faz ali uma pose para selfie, porque hoje câmera serve para bandido fazer selfie, Caso você tenha informações, conheceu esse rostinho aí, gente? Conheceu essa cutis aí? Entre em contato com a polícia, tá bom? No 197 ou faça denúncia através do 181. Você vê que ele sai e vai embora, Ele só não levou dentro de algum carro porque não tinha chave nos veículos, não, ele tinha levado também. Bandido safado, hein, gente? O motociclista furtou R$50 de uma comerciante lá no Dom Bosco. De novo, gente, é o mesmo cara pelo jeito, hein? Modus operandi parecido com os últimos casos que nós mostramos aqui nas últimas edições do plantão, inclusive. O suspeito pediu para a vítima trocar uma cédula de R$50 e fugiu levando o dinheiro. Para a polícia militar, a vítima, que é uma empresária de 35 anos, disse que o motociclista estacionou a moto de frente ao estabelecimento comercial, seguiu até o caixa e pediu para ela trocar uma cédula de 50. A mulher pegou o dinheiro que estava no caixa, ela só foi educada ainda, prestando ali um favor para a pessoa. O suspeito pegou o dinheiro e fugiu. Foi lá sentido a rua Macapá. Ainda segundo a Polícia Militar, a moto utilizada pelo suspeito é uma Honda NXR, é uma Bros com placas de Ganhães, que Ganhães fica aqui em Minas Gerais, A moto tem suspeita de furto, é isso? A moto tem suspeita de furto, inclusive. Bom, o suspeito não foi localizado ainda, esse rapaz está agindo aí na zona Leste, Parece que teve também ele passando pela Zona Oeste, então você comerciante fique atento, chegou para trocar dinheiro aí, não troca não, fica esperto, hein? Uma motocicleta foi abandonada na noite da última terça-feira, lá na estrada rural da Fazenda Cruzeiro. De acordo com a Polícia Militar, durante essa operação na zona rural, eles se depararam com 2 rapazes em 2 motocicletas. Só que quando eles perceberam a viatura, um deles encostou a motoca, abandonou essa moto e embarcou na garupa.
Os dois fugiram em alta velocidade, a polícia não conseguiu, inclusive, chegar até esses rapazes. Bom, a moto foi abandonada. A motocicleta foi apreendida e removida ao pátio do Detran. Aí, gente, por isso que é importante a polícia passar também pelas nossas estradas aqui da zona rural. Atenção, Poços de Caldas, o esquenta de aniversário da sertaneja tá chegando, hein, gente? O aniversário é só lá no mês de outubro, mas as promoções já começaram para valer, hein? A festa está armada e os preços já estão negociados. Olha só, para hoje, Antena Oi TV Livre HD por R$ 599,90 em 10 vezes sem juros no cartão. Olha só esse celular Moto One, gente, R$ 1.699,90 também em 10 vezes. E esse PlayStation 4, então, 500 GB, R$ 1.799,90 é para fechar negócio junto da Sertaneja, na Francisco Salles 555, de frente ao terminal de linhas urbanas. Tem o e-commerce também, casasertaneja.com.br. E agora o destaque aqui é a previsão do tempo. Hoje, pessoal, olha só, hein? Que friozinho maravilhoso. O dia começou, né? Nublado aqui em Poços de Caldas, né? E previsão é de chuva para o dia todo, né, gente? Chuvinha logo de manhã, céu nublado, dia chuvoso. E a previsão é para amanhã, para tarde e para noite. A mínima de hoje é 13 e a máxima 17 graus. A umidade relativa do ar varia entre 67% e 98%. Em Andradas, a mínima é de 12 e a máxima de 17 graus. Dia também chuvoso por lá. Em Botelhos, a mínima é de 13 e a máxima de 19 graus. A umidade relativa do ar varia entre 71% e 98%. O clima está mais gostoso, né? Pelo menos isso, clima úmido. Vem comigo aqui. E vândalos picharam uma placa de regulamentação às margens da rodovia Governador Doutor Ademar Pereira de Barros, ali na entrada de Poços de Caldas, olha aí, já na divisa com o estado de São Paulo. Bom, de acordo com populares, a placa que está afixada lá no marco divisório, né, está bem na divisa ali com o estado de São Paulo. O que tem na cabeça? Fala pra mim. O que a pessoa tem na cabeça? Passa e faz... Porque eu vou falar uma coisa, o ser humano, ele tem que ter uma atenção especial da NASA mesmo, tem que estudar gente desse tipo. Não dá não, viu, gente? Olha só, falar o que de um caso desse? Só botando na cadeia mesmo. Uma pesquisa com relação à corrupção no Brasil, divulgada pelo portal da Transparência Internacional, ela apontou que 82% dos brasileiros acreditam que podem fazer a diferença na luta contra a corrupção. A nossa equipe conversou com um especialista e também com a população sobre esse tema. Estou curioso para acompanhar. Boa tarde, Galo. Bem-vindo ao plantão. Exatamente, Paulo, e todos que nos acompanham aqui pelo plantão. Essa pesquisa levanta dados com relação à corrupção e por isso nós conversamos com um professor de ciência política para falar um pouco sobre esses dados e até mesmo sobre essa infeliz cultura da corrupção que já vem há muitos anos em nossa política. Nos últimos anos, a gente tem acompanhado uma ampliação da divulgação dos casos de corrupção. Esses casos, por óbvio, sempre existiram, eles são traços até da forma como o país ele foi construído, né, como se deu a sua colonização, mas a mídia tem feito um papel importante de trazer esses casos à tona. E a partir do momento que esses casos aparecem mais, há um sentimento por parte da população de revolta. E esse sentimento é expresso, inclusive, nessa pesquisa. Ainda mais agora, estamos ao término de 2019, quase em 2020, e por isso já pensando também nas eleições municipais, momento que todos devem pensar e saber qual seria o seu candidato, em âmbito até mesmo municipal. A corrupção foi talvez o grande trunfo das eleições passadas. Todos os candidatos utilizaram, né, o combate à corrupção como forma de fazer as suas plataformas eleitorais serem alavancadas, justamente por isso, por observarem que a sociedade está cada vez mais acompanhando esse processo e querendo medidas e políticas públicas mais eficazes no sentido da realização do combate a esses diversos escândalos. Pelas ruas de Poços de Caldas, questionamos a toda a população com relação à corrupção. Isso parte de princípios, né? Índole de cada um deles, onde a gente sempre fala não só de políticos, mas acho que no geral precisamos começar por nós mesmos, nas nossas atitudes em casa, nossas atitudes na sociedade, nossas atitudes no nosso trabalho. Infelizmente, a gente vem de uma cultura, de uma sociedade onde é que o caráter acabou.
E nada sem caráter, nada forçado não vai funcionar. Porque a pessoa ela tem uma diferença muito grande entre o compromisso e o comprometimento. O compromisso a pessoa tem perto, o comprometimento ela tem longe. E para ter um comprometimento com as coisas tem que ter caráter. A maioria deles, tudo corrupto mesmo. Tem cura isso aí ou não? Eu só se mudar toda a política do Brasil. Tá difícil, né? Principalmente para os terceira idade. Tem cura. A cura é a justiça, né? E a participação de todos dentro da política, se interessando e fiscalizando os candidatos, pode ser muitas vezes a tal cura para essa corrupção. A participação política é a única capaz de fazer com que esse processo de corrupção, de degradação que a gente vive no poder público, ele seja diminuído. Quanto maior a participação da população, menor vai ser o espaço de abertura das pessoas mais intencionadas. É importante dizer também, como eu já havia comentado, a questão da corrupção ela está entranhada num sistema político eleitoral que já vem bastante desgastado. As reformas políticas e as reformas eleitorais que nós tivemos, né, as mini-reformas, elas não foram totalmente capazes ainda de diminuir o espaço da corrupção, mas são mudanças importantes. Então, a partir do momento que a gente avance nesse tipo de discussão, nesse tipo de reforma, nós vamos ter melhorias nos cenários. Professor Camilo, sempre aqui com a gente também, falando sempre com conhecimento de causa, e as reformas políticas, né, elas se fazem necessárias, infelizmente, né, deve acontecer mais uma mini reforma para o próximo ano, que na verdade não vai mudar muita coisa não, tá? Por enquanto está só realmente colaborando com quem está no poder, essa é a mais pura verdade. Por isso essa descrença toda, né, com quem está na política, de quem está pensando em entrar na política. Falar uma coisa, viu, gente? É desanimador. A Drogaria Americana é a rede de farmácia do seu jeito. Hoje tem a Quinta-feira Kids e tem a Semaninha do Leite por lá, viu, gente? Hoje é dia de comprar leite Milnutri. Gente, o Neston tá em promoção também. É impressionante o que a Drogaria Americana está fazendo hoje com toda a linha de leites em pó, gente, aqueles polivitamínicos, tudo isso e muito mais, né? Pomada abraçadora, hoje é Quinta-feira Kids, hein? Francisco Salles, Remígio Preze, Assis Figueiredo, Avenida João Pinheiro, Drogaria Americana, a rede de farmácias do seu jeito. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com destaques aqui no programa. Você nessa quinta-feira aqui na TV Plan, muito obrigado pela audiência e pelo carinho. Agora tem destaque, quer ficar bem informado? Acompanhe comigo o noticiário. Vamos lá, Jornal da Mantiqueira. Triatleta Luiz Felipe fica no top 3 do Ironman. Olha só, esse evento que aconteceu no Rio de Janeiro tem que ter muito fôlego, hein? É realmente o Ironman, né? Um homem de ferro aqui de Poços de Caldas. Falando também da ginástica rítmica de Poços de Caldas, que foi destaque em uma competição. Parabéns, gente, parabéns. Vamos lá até Andradas agora, mais um destaque para mim. Portal da Cidade, Cine de Poços de Caldas, com 72 vagas, né, de emprego para essa quinta-feira. E mais tempo, olha só, Hemominas funciona até mais tarde nessa quinta e sexta-feira aqui em Poços de Caldas. Falando também, olha só, a Caneta, agentes municipais do trânsito já estão autuando motoristas em Andradas. É hora do pessoal ficar bravo lá, né? Que faça um trabalho bacana e sério lá, porque quem anda dentro da lei, gente, não é multado jamais. Vamos até a capital mineira? Olha, gente, olha só a notícia de capa desse momento do Jornal Tempo, falando do futebol a qualquer momento. Rogério Ceni pode deixar o Cruzeiro após discutir com estrelas. O Super FC, né, confirmou com fontes do clube que o treinador não gostou da fala de Dedé, que disse que não poderia abrir mão de Thiago Neves. Para quem não acompanhou ontem, o Dedé esteve na coletiva, entrou na coletiva sem ser chamado e praticamente falou, né? Falou ali em nome de todo o grupo. Realmente isso não pegou bem. Rogério Ceni acabou abandonando lá o plantel, saiu até mesmo mais cedo do vestiário e o clima nesse momento do Cruzeiro é tenso. Gira mais um destaque para mim, gente.
Falando hoje em dia agora, hein? Olha só, prefeito de Belo Horizonte, Calil, diz que vai atrás de quem deixou faltar vacina em centro de saúde de Belo Horizonte. Isso tem a ver com uma coletiva onde o prefeito anunciou o empréstimo de 580 milhões para a capital mineira. E aí ele foi questionado sobre esse tema, né? O Calil que vem tendo um grande destaque lá como gestor da capital mineira. E tem também, falando do futebol, o Atlético Mineiro busca hoje, diante do Colón da Argentina, a primeira vitória pela Sul-Americana no Mineirão. Caso vença, o Galo vai para a final, hein, gente? O Corinthians que foi ontem eliminado da competição. Estado de Minas também destacando aqui, Ceni pode sair, clube se cala sobre desentendimento entre técnico e jogadores. Isso aqui, né, tem a ver com a política, né? A briga política que o Cruzeiro vive, isso acaba se refletindo também dentro de campo com os atletas. Falando das chuvas também, olha só, chuva e acidente complicam amanhã dessa quinta-feira em Belo Horizonte. Se não chove, tem catástrofe, né? Se chove, tem problema do mesmo jeito. Gente, o mês de setembro está quase no fim. Essa época do ano fica aquela sensação, aquela impressão de que o Natal, o Ano Novo já está batendo na nossa porta. Você tem essa sensação? Por isso que a Oral-Sim Implantes faz um alerta importantíssimo, pessoal. Ainda dá tempo de voltar a sorrir, dá tempo de voltar a recuperar a sua mastigação até o Natal e até o Ano Novo. Chega de sofrer com dentadura ou com ponte móvel. Na Oral-Sim Implantes você vai encontrar os melhores profissionais, o que há de mais moderno e um grande diferencial. Tratamento humanizado com carinho e o respeito que você merece. O telefone da Oral-Sim para você falar em meu nome é o 3114-0300. 3114-0300. Liga, fala em nome aqui do plantão e do Paulo, porque tem condição diferenciada para você. A Oral-Sim fica na Correia Neto 430, centrão aqui da cidade. Clínica linda e maravilhosa, com mais de 500 metros quadrados. É Oral-Sim Implantes, é parceira aqui do plantão. Um abraço, Dr. Marlon e toda a equipe. Um motociclista de 24 anos foi flagrado com drogas. Gente, ele sofreu um acidente. Esse rapaz, nós contamos aqui a história. A história começou com um acidente. Não tinha nada a ver com perseguição policial, com nada. Esse caso aconteceu no dia 10 deste mês, né, do mês passado, me perdoem. Ele recebeu, desse mês, é verdade, né, que eu tô achando que já acabou o mês de setembro. Foi no dia 10 de setembro, me desculpem. E aí, foi uma sexta-feira. Ele foi socorrido e foi levado, né, para a Santa Casa. Lá ele permaneceu internado até a última sexta-feira. Só que no dia, gente, desse acidente, a polícia militar encontrou drogas dentro da mochila desse motociclista. O rapaz se envolveu nesse acidente numa tarde, né, de uma sexta-feira lá na Avenida João Pinheiro. Ele bateu a moto contra a traseira de um caminhão. Segundo a Polícia Militar, na mochila dele foram encontrados um tablete de maconha prensada e mais 3, né, pedaços da mesma droga. Tinha dinheiro com ele também, cerca de R$220 e até uma balança de precisão. Olha só, tudo isso estava na mochila dele. Tinha celulares, facas, enfim. Os materiais foram apreendidos e encaminhados para a delegacia. A motocicleta foi apreendida e removida ao pátio do Detran. Então ele saiu do hospital e foi para a cadeia agora, hein? Que coisa, hein? E nesse caso aí não tinha nada a ver com perseguição, com investigação policial, com nada. Ele se acidentou e a polícia acabou descobrindo que ele estava, né, transportando essas drogas. Um rapaz de 28 anos teve o celular furtado na noite da última terça-feira. Gente, ele caminhava aqui no centro da cidade, na rua Pernambuco. Ele acionou a polícia e contou tudo. Disse que era umas 11 da noite e estava caminhando pela rua quando um homem passou por ele. Ele estava segurando o celular e o rapaz puxou o aparelho da mão dele, saiu correndo. Ele foi sentido ali, área central mesmo. A vítima relatou ainda que pagou pelo celular R$1.500. Bom, tá no prejuízo, né, gente? Tem sempre aquela dica da Polícia Militar ao andar com o aparelho, principalmente à noite, né? Em qualquer ponto da cidade, não é bom ficar expondo o aparelho porque os bandidos estão de olho. O celular hoje é realmente, né, um dos principais itens aí que os bandidos acabam atacando. E mais um rapaz, dessa vez de 18 anos, teve o celular furtado aqui em Poços de Caldas. Para a Polícia Militar, o jovem relatou que caminhava na João Batista Blasi, é ali na Vila Bela, né? Ele sofreu um esbarrão, o rapaz passou perto dele, empurrou ele caiu, o celular acabou, né, caindo ao chão também. O suspeito pegou o celular e saiu correndo. A polícia foi acionada, mas até agora o suspeito não foi encontrado. Sempre tem caso assim, né, gente?
Todo dia tem caso envolvendo celular. Vamos à cotação do café aqui no Plantão da Tarde? O mercado cafeiro fechou o dia em alta. A saca do tipo 6 bebida dura ficou cotada a R$ 425, variação positiva de R$ 5. No mercado futuro com vencimento em dezembro, a saca de 60 quilos também fechou o dia em alta, cotada a $119,20, variação positiva de $1,70. A Polícia Militar aqui de Poços de Caldas informou que a aeronave, a Pegasus, da 6ª Base, a 6ª Brava, que nós falamos aqui também, foi prestar apoio às operações de prevenção a combate de queimadas lá na Amazônia. O pessoal tem perguntado muito por onde anda a aeronave. Ela foi revisada, ela apresentava inclusive condições de utilização, e aí ela foi para o estado do Amazonas, que tem passado aí por essas turbulências aí voltadas para as queimadas. O helicóptero foi conduzido pelo Major Guilherme Henrique Soares. O estado da Amazônia não tem aeronaves de reservas e outros estados estão colaborando em sistema de rodízio. A previsão é que o Pegasus 9 retorne para Poços de Caldas no início do mês de outubro para continuar os trabalhos junto à Polícia Militar e a outras ações também do Sistema de Defesa Social. Ela vai passar novamente agora por mais uma revisão e depois ela segue para Poços de Caldas. A Polícia Militar inaugurou lá na Zona Sul, um ponto de apoio e confecção de registro de ocorrência. Esse ponto de apoio está localizado lá na Avenida Álvaro Quinteiro Júnior, do lado da Caixa Econômica Federal. É no mesmo local onde já funcionou a 242 da PM. A Letícia Fagundes está de volta aqui no plantão. Boa tarde, minha amiga. É isso mesmo, Paulo Marcelo. A Polícia Militar inaugurou um ponto de apoio na Zona Sul, no CAT, no Centro de Apoio ao Trabalhador. Agora, os moradores terão mais facilidade para registrar boletins de ocorrência. O principal objetivo é estreitar os contatos, os laços da Polícia Militar com a comunidade local. Esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo seria a gente prestar os serviços de registros de boletins de ocorrências, os quais ali a gente fala registro posterior, onde não tem aquela demanda imediata da presença da viatura no local. Aí o pessoal, o solicitante que estiver nessa situação, pode procurar esse ponto de apoio e fazer o registro do boletim de ocorrência do qual lhe interessa. O ponto de apoio da PM na Zona Sul era uma reivindicação antiga dos moradores devido à distância de outros pontos da PM para a realização do boletim de ocorrência. Agora, os moradores também têm mais sensação de segurança com a presença dos militares. A população aqui sempre clamou por um ponto da PM, e agora, então, em parceria com a Prefeitura Municipal, está disponibilizado esse apoio aqui para esses registros onde a Polícia Militar se faz presente. Além do militar estar aqui disponível nos dias úteis, em horário de expediente, temos aí constante apoio da viatura que faz as rondas policiais no bairro, que também presta o apoio ao militar que se faz presente neste local. O tenente Reginaldo de Paula fala do horário de expediente do ponto de apoio na Zona Sul. De segunda a sexta-feira, das 8 às 12 e das 13 às 17 horas. Além de registrar o boletim de ocorrência, que porventura venha a ser demandado, o policial militar está à disposição para oferecer alguma informação, orientação à população. E conversamos com alguns moradores da Zona Sul para saber a importância desse ponto de apoio que oferece mais facilidade na realização de boletins de ocorrência. É ótimo, faz falta aí, faz muito tempo que está precisando, não vem. Tem uma van aí, mas ela fica só até o meio-dia. Coisa boa, beleza, isso sim, precisa mesmo, Às vezes tem alguma ocorrência, a gente tem que deslocar daqui para fazer lá perto do SESI. Então isso aí só vai facilitar a vida dos moradores da Coab. E é fundamental a presença da polícia para a nossa segurança. Reportagem de Letícia Fagundes para o Plantão.
O Tenente Reginaldo, faz tempo que não encontro com ele, um grande abraço, né? E bacana aí pro pessoal da Coab, hein, gente? Vai ajudar muito aí realmente no dia a dia deles. A Cabana Pizzaria possui um cardápio com 45 sabores de pizza, incluindo a pizza de costela, que é saborosíssima. Bom, eu vou pagar pizza pro pessoal aqui, hein, gente? Tem também a chapa de costela no bafo, quem que não gosta? É uma iguaria lá da Cabana, são 45 sabores, sem contar que agora na Zona Leste, gente, tem, olha só que bacana. Preste muita atenção. São 2 fornos a lenha, um só para atendimento, né, no delivery e outro só, né, para o atendimento no salão. E lá no drive-thru da Zona Oeste, você sabe, na João Pinheiro você passa e retira sua pizza. O primeiro drive-thru de pizzas de Poços de Caldas. É a Cabana sempre inovando, hein? Passa por lá, fala em nosso nome, é Cabana Pizzaria, é parceira aqui do plantão. Grande abraço, meu amigo André e toda a equipe. Intervalo chegando, daqui a pouco tem uma entrevista muito bacana falando da Semana Nacional do Trânsito. Até já! O Plantão da Tarde nesta quinta-feira, participe conosco no WhatsApp e também no Facebook. Olha só, você que é empresário, uma dica super importante, você que pensa em mudar a sua empresa de patamar, uma dica da Lógica Software para você. São 7 passos, uma metodologia moderna: financeiro, crediário, estoque, compras, contabilidade, precificação, vendas e marketing. Quer melhorar quaisquer desses departamentos da sua empresa? Vamos combinar uma coisa, liga para lá agora, fala com o Paulo Arcanjo e toda a equipe da Lógica Software, 0800 000 3272. Você vai ver como a sua empresa vai mudar de patamar junto da tecnologia que a Lógica oferece para você. 3 meses de assinatura se mencionar o Plantão da Tarde, 0800 000 3272. É Lógica Software, é parceira do plantão. Essa empresa, gente, está há mais de 20 anos no mercado, eles têm realmente um grande conhecimento, super indico para vocês. Olha, você que está em busca de uma oportunidade de emprego, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, abriu o processo seletivo simplificado para 2.658 vagas de nível médio e superior. São 1.343 vagas para coordenador censitário, né, da subárea, que é nível superior, e 1.315 vagas para agente censitário operacional, com nível médio. Essas vagas são distribuídas pelas 27 unidades da federação. Os salários são de R$ 3.100 para coordenador e de R$ 1.700 para agente. O edital prevê reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência e de 20% para pessoas pretas ou pardas. Aí, pessoal aí do concurso, né? Tá todo mundo antenado aí. Aliás, eu já recebi uma correspondência do IBGE para responder uma pesquisa online dele, super bacana, hein? Super bacana isso. O Dia Nacional do Trânsito é comemorado no dia 25 de setembro. O principal objetivo da data é o desenvolvimento da conscientização social sobre os cuidados básicos que todo motorista e pedestre deve ter no trânsito. Em Poços de Caldas, todos os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito realizam ações que mobilizam a sociedade. O tema definido pelo CONTRAN este ano é "No trânsito, o sentido é a vida". E para falar sobre esse assunto, eu recebo ela que é psicóloga e especialista em trânsito, Adélia Suzana Barreiro Del Sarto. Adélia, boa tarde, bem-vinda ao plantão. Muito obrigado por participar aqui com a gente. Boa tarde, eu agradeço o convite. É um prazer estar aqui com você falando desse assunto tão importante, que é sobre o comportamento humano no trânsito. E eu estava até mostrando para a Adélia, pessoal, o WhatsApp aqui do plantão não para, a gente recebe mensagem toda hora, né, elogios, críticas, denúncias e por aí vai. Estava contando para ela. O que a gente recebe de imagens de veículos, né, estacionados, né, em vagas para idosos, para deficientes, e nós citamos aí, né, o trânsito não tem só a ver com o motorista ali em si, o pedestre também faz parte do trânsito. É isso mesmo. O tema deste ano é o sentido é a vida. Então ele coloca todas as pessoas, seja o pedestre, o condutor, o ciclista, todas as pessoas, elas compõem o trânsito e precisam se comportar, né? Respeitar o direito do outro e também fazer valer a lei, os direitos. A ideia que passa pra gente é que cada um pensa de uma maneira, não é assim? Cada um, quando a gente pergunta o que está de errado no trânsito, normalmente todo mundo, vamos dizer assim, é especialista. Sim. Em apontar os erros. Mas isso. Quando a gente pergunta qual é o seu comportamento que é arriscado no trânsito,
Essa pergunta já é mais difícil. Quais comportamentos que eu imito no trânsito e que com eles eu me arrisco muito, a minha vida do outro? Porque o comportamento de uma pessoa vai influenciar a rede de segurança no trânsito. Ou seja, se eu passo na faixa de pedestre, o que vai acontecer? Estou contribuindo para um trânsito mais organizado. Então, com esse meu comportamento, eu estou ensinando, se tiver crianças perto, eu vou estar contribuindo da mesma forma. Se eu ultrapasso em local proibido, eu também estou atrapalhando essa rede de segurança. Tudo que a gente faz no trânsito, todo comportamento, a gente tem as consequências. E quanto mais eu aumento os riscos, os meus comportamentos aumentam, mais acidentes nós temos. E veja, o Ministério da Saúde, ele divulgou as estatísticas do ano passado. E no Brasil, a cada 1 hora morrem 4 pessoas vítimas de acidentes de trânsito. Então, esse número é muito alto e é muito grave. Muitas pessoas estão se machucando, estão morrendo. Infelizmente, é uma semana para a gente lembrar sobre a educação para o trânsito, mas não tem o que comemorar no momento. Mas nós acreditamos muito na mudança de comportamento. Nós podemos diminuir esses riscos, porque os acidentes, eles são preveníveis, eles são previsíveis. Essa mudança de comportamento, Adélia, ela tem a ver até mesmo, né, com o dia a dia da pessoa. Você citou, por exemplo, a faixa de pedestre. Às vezes a faixa está de um lado da pista, a pessoa, eu tô com pressa, é só hoje, eu vou atravessar. Isso é muito frequente. Eu vou puxar a sardinha aqui para nossa cidade, próximo aqui ao terminal de linhas urbanas, que nós temos a faixa, temos ali o terminal, e eu vejo com frequência na hora do almoço as pessoas atravessando onde não tem a faixa. Sim. E vira e mexe, tem atropelamento naquele trecho ali. Sim, porque no trânsito a gente toma escolha, a gente tem escolhas o tempo todo, nós tomamos decisões. Então, se eu quero ter um comportamento mais seguro, contribuir para a minha saúde, a saúde do outro, então às vezes eu tenho que deixar minha pressa de lado e às vezes andar um pouquinho a mais e atravessar e usar a faixa de pedestre. É tão bacana fazer isso, gente. Se começar a botar em prática, acostuma, viu? Vira hábito, não é? Hábito, não é isso? Mesmo a gente tem esse hábito, essa cultura, a gente não tem uma cultura de segurança ainda, mas os nossos comportamentos podem virar hábito, como, por exemplo, o cinto de segurança no banco da frente. Todas as pessoas usam. Não posso dizer o mesmo do banco de trás. O banco de trás, realmente. Mas também, se a gente começar a usar, vai virar hábito e vai ser algo natural. E tudo vira um hábito, gente. O ser humano, ele peca muito pelo excesso de confiança, às vezes. Exatamente. Também, né? Isso vai acontecer comigo? Eu sou experiente no volante, isso não vai acontecer. Sim, tem muita crença também. O acidente é coisa do destino, tinha que acontecer. E, na verdade, nós podemos evitá-lo, sim, com pequenos comportamentos. Porque a gente sempre diz assim, as pessoas hoje em dia, elas sabem sobre a prevenção de acidentes. Sabe que não pode beber e dirigir, ultrapassar em local proibido, manter a distância de segurança entre o seu veículo e o do outro. Ou seja, então nós sabemos as atitudes de prevenção, mas nem sempre nós fazemos. Então existe uma lacuna entre o saber e o fazer. E isso vai fazer toda a diferença quando eu começo a observar os meus comportamentos incorretos e começo a ter atitudes seguras. Isso vai ajudar muito na segurança, tanto na minha como na do outro também. Quem que é mais evoluído hoje? O motorista? Porque eu vejo uma evolução muito grande, principalmente nas metodologias, né? Que a autoescola, por exemplo, aplica ali no dia a dia, né? A parte teórica, ela é muito importante. Quem que evoluiu mais nos últimos tempos? O motorista ou o pedestre? Dá para ter um parâmetro sobre isso? Eu acho que nós estamos evoluindo, sim, tanto o condutor como o pedestre, mas a gente pode pensar tanto pelas campanhas nacionais de educação para o trânsito. Até uns 20 anos, nós só falávamos do condutor. No trânsito não existia o pedestre. Eu me lembro que a gente tem um projeto para crianças e no primeiro ano, eles têm 14 anos, aí eu pedi que as crianças desenhassem o que é trânsito. E todas as crianças desenharam veículos. Elas não desenharam o ambiente, a paisagem ou as pessoas. Elas ligam a imagem com o veículo. Trânsito é veículo, mas agora nós evoluímos muito porque nós somos pedestres e condutores ao mesmo tempo. Nós trocamos os nossos papéis, mas a responsabilidade também é do pedestre e do condutor. É claro que quando a gente fala no mais vulnerável no trânsito, é o pedestre, depois o motociclista. Então, quem está em veículos maiores precisa pensar nisso também. Porque o motociclista não tem proteção do mesmo modo que precisa seguir as regras. O trânsito ele é muito democrático.
Todos têm os direitos iguais e também os deveres. Tem os deveres. Isso. E um fator também de proteção é praticar a gentileza no trânsito, a empatia. Quando você se coloca no lugar do outro, você vê o outro que ele também tem uma necessidade de ir e vir. Então o trânsito ele fica mais humanizado. Bacana. Olha só, vamos com mensagens. A Maria Paula Azevedo mandou uma mensagem pra gente, ela participou pelo WhatsApp. Ela está falando, Poços não parece ter um bom planejamento de trânsito. Quanto mais a cidade cresce, mais problemático fica. Ela está perguntando se ela está falando a verdade, Suzana, que acha que isso influencia muito, né, em como as pessoas agem nas ruas, né? Essa questão da empatia mesmo, de se colocar no lugar do próximo também. E mesmo, o que ela falou faz muito sentido, porque nós temos os 3 eixos da educação. E um deles é a engenharia de trânsito. Então, a sinalização, como as ruas são construídas, o ambiente vai influenciar muito no comportamento das pessoas. Então, se a pessoa tem uma rua bem sinalizada, isso vai ajudar muito. Do mesmo modo que o esforço legal também é coibir os comportamentos arriscados. E a educação, que a gente sempre acredita. Que é o principal fator. Nós tivemos uma audiência pública na semana passada para tratar, né, da mobilidade urbana, que está em estudo aqui na nossa cidade. Né, fico feliz que estejam, né, se preocupando com isso. Se vai sair do papel não é uma outra coisa, mas debater... A gente tem muita esperança, não é? Tomara, né? Sim. Precisamos evoluir nesse quesito. Com certeza. E é isso mesmo, nossa cidade tem um número muito grande de veículos, comparando com as outras cidades. Eu recebi os dados, as estatísticas da Polícia Militar, e de janeiro a agosto, nós tivemos 10 acidentes por dia em Poços de Caldas, uma média de 10. A gente está falando de acidentes, bateu na traseira do outro, foi mudar de faixa, esbarrou no outro veículo. Então, esses números indicam pra gente que a gente também precisa mudar o nosso comportamento. Sim. Além de termos uma via adequada, segura. São quase fatores. 120 mil veículos emplacados aqui em Poços de Caldas. Sim. Estamos falando de veículos emplacados, gente. Fora veículos de outras cidades que vêm até a nossa cidade. A Rosângela Passos mandou uma mensagem também. Ela está no bairro Santo Augusto. Obrigado, Rosângela. Quais são os fatores mais frequentes que fazem motoristas serem agressivos no trânsito? Então, eu diria que um fator muito importante para aumentar essa agressividade, eu acho que são vários, na verdade. Hoje em dia as pessoas, elas estão muito apressadas, elas querem resolver tudo de última hora, são pressionadas também pelo trabalho, pelo horário. Então tudo isso vai virando um costume da pessoa. E também é aquele comportamento, não, o direito é meu. Eu tenho que chegar o mais rápido possível ao meu destino. Então as pessoas não pensam normalmente que o trânsito é um comportamento social, eu tenho que dividir aquele espaço, como eu falei agora há pouco. Todas as pessoas têm as suas necessidades. Verdade. Então quando você pensa no comportamento do outro, fica mais fácil. E a agressividade, claro que a gente sabe que tem a agressividade patológica. A gente observa no trânsito alguns xingamentos. Então as pessoas precisam também extravasar de uma outra forma essa agressividade, seja com atividade física, meditação. Então existem várias formas de lidar com isso, porque existe a pessoa agressiva, que ela passa esse comportamento quando está dirigindo, e tem também aquela pessoa calma que usa o veículo para extravasar essa emoção que é natural do ser humano, mas ela precisa ser tratada. E a gentileza também é uma maneira, porque quando você tem um comportamento gentil, faz bem para você também, você vai se sentir melhor. Com certeza. É isso aí. Atravessar a faixa é uma delas. Você se sente ali, uma missão cumprida, fiz a minha parte, né? Vamos cada um... As pessoas vão procurando fazer o que as outras fazem também. Tem isso, né? É isso então, mesmo. Você tá ali, você é um você exemplo. Dá preferência para o pedestre. O pedestre, ele fica agradecido. E quando nós somos pedestres, nós também agradecemos. Claro. É um comportamento, é uma troca, vamos dizer assim, de gentilezas no trânsito. Sempre lembrar de agradecer, viu, gente? Marco Antônio Barbosa está lá na Zona Sul, no Parque das Nações. Quais as ações estão sendo realizadas durante essa semana? Foram muitas ações. Nós tivemos dia 18 de setembro na URCA, um laboratório de educação para o trânsito, foram atendidas 240 pessoas, depois a gente teve várias, não vou saber falar de tudo, sim, foram claro. Vários eventos. Eu vejo que tanto da Polícia Militar, da Prefeitura, do Demutran, que participou também, de empresas privadas, então teve várias ações para lembrar, mas a gente não pode deixar de pensar que as ações precisam ser durante o ano todo.
Sim. Porque agora a gente, na nossa cultura, tem esse costume de lembrar no dia da criança, no Natal, enfim. Então, a gente também tem essa semana para lembrar do nosso comportamento no trânsito. Mas nós precisamos de ações efetivas durante o ano todo para que surjam os efeitos que a gente gostaria, que é diminuir esses riscos de acidentes no trânsito. Nós temos 10 acidentes por dia, então se a gente conseguir 8, 7, já vai ser um grande efeito, com certeza. Vamos bater em cima. O Anderson Augusto está lá no Parque Pinheiros, olha só, obrigado, Anderson. Como ciclista, olha só, ele está falando que ele é ciclista, ele está perguntando como que ele pode ajudar a melhorar o trânsito. Olha, e você usa... Qual é o nome dele? Desculpa. Anderson. Anderson, que bacana. Você usando a sua bicicleta já está ajudando a melhorar o nosso trânsito, com certeza. E a respeitar as regras também. As regras são muito simples. Quando você respeita as regras, você já está contribuindo, e ainda mais usando a bicicleta, que é algo que a gente também sempre procura motivar as pessoas. Além de ser uma atividade física, é um meio de transporte também. Para quem consegue usar, dependendo do lugar que aquela pessoa mora, é muito legal. Legal. Muito bem-vindo. Dá tempo de mais uma ainda? Vamos lá. A Marcela Diniz, ela mandou pelo WhatsApp, não falou o bairro. O que você acha das novas regras para o processo da Carteira Nacional de Trânsito? Falando da CNH, o governo estipulou algumas mudanças aí. Sim, as principais mudanças é porque diminuiu o número de aulas. Antes eram 25 aulas, agora são 20 aulas e não é mais obrigatório o uso do simulador. Então eu vejo, porque se eu for pensar do ponto de vista da aprendizagem para dirigir veículo, dirigir é uma atividade bem complexa. Então não posso dizer que 20 aulas a pessoa vai aprender a dirigir. Mas eu vejo que essas 20 aulas seriam um começo, a pessoa vai aprender e depois ela vai poder praticar e vai conseguir a carteira de motorista. A minha opinião é que é um retrocesso, pelo menos eu penso como um retrocesso, essa diminuição. Infelizmente, porque as pessoas, o que eu acho, porque a gente tem um projeto com as pessoas que têm medo de dirigir, e isso é muito complicado, porque quando está na lei, olha, 20 aulas... o mínimo são 20 aulas. Então as pessoas normalmente pensam que vão estar prontas em 20 aulas. E o nosso índice de reprovação em Minas é muito grande. É muito grande? É muito grande, muito mesmo. Então, mas as pessoas às vezes... E as pessoas ficam frustradas. Eu fiz 20 aulas, não sei dirigir ainda, não tenho confiança para dirigir. Então, cada um tem o seu tempo. Não vou dizer, algumas pessoas podem aprender sim a dirigir com 20 aulas, mas tem pessoas que vão aprender com 30 aulas. Então depende de cada pessoa. Isso tanto envolvendo o simulador como já na prática ali na rua? O simulador eu vejo que ele é interessante para uma pessoa que não tem prática nenhuma, tem pessoas que não têm contato com o veículo, nem como passageiras, então pode ajudar sim. Mas eu vejo também que você pode fazer tudo que você faz no simulador, dá para você fazer no veículo. Então eu acho que o aproveitamento é melhor, porque o simulador que nós temos simulador é opcional, que tem pessoas que querem. Então chegam e falam assim pra gente, olha, eu gostaria de fazer algumas aulas no simulador, a gente oferece e a pessoa fica satisfeita. Então eu vejo assim, para cada pessoa existe um processo que é melhor, não tem uma receita para todo mundo. Eu super indico, eu estive lá uma vez gravando, aqui na Edutrão, um plantão especial com o simulador, foi muito bacana, ele realmente simula ali, viu gente, o dia a dia, um dia chuvoso como hoje, no simulador você consegue vivenciar uma estrada de terra também, até a sensação de estar na estrada, é muito legal. Tem essa sensação e também esse primeiro passo para a direção, e eu acho que foi bom ser facultativo, porque algumas pessoas não gostavam, e também para algumas pessoas não tem um efeito tão interessante. Então as pessoas agora podem escolher, então eu acho que isso é bacana. Já que nós tocamos nessa questão das mudanças da CNH, uma polêmica, ainda não virou lei ainda, mas eu acho que é um retrocesso tremendo também, é com relação à cadeirinha de bebê, a não obrigatoriedade. Eu sinceramente, eu não consigo entender onde que eles foram buscar uma coisa dessa, juro pra você. Isso é algo que dá tristeza de falar. Dá tristeza, não dá? Nós trabalhamos há tanto tempo com as famílias, com as crianças, e evita tantas mortes, evita ferimentos das crianças. Né? E mais do que isso, quando você ensina o seu filho, você coloca ele na cadeirinha ou mesmo ensina a usar o cinto de segurança, você está passando, vamos dizer assim, esse comportamento de prevenção para o seu filho. E ele vai crescer com isso, ele vai aprender desde criança. Então a gente vai formar uma cultura de paz e de segurança no trânsito. Mas veja, só essas notícias que nós temos, infelizmente,
de não tornar obrigatório o uso da cadeira. Isso já atrapalhou muito. Já atrapalhou, os especialistas em educação para o trânsito. Porque imagina, você vem falando da importância e realmente existem estudos comprovando. E quando a gente não tem uma cultura de segurança no trânsito, nós não podemos deixar para as pessoas escolherem o que é melhor. Então, nós precisamos ajudá-las a entender que é muito mais segura a criança utilizando a cadeirinha, o sistema de segurança. Não só a criança, como o adulto também, da mesma forma que o motociclista vai usar o capacete. A comparação é até legal, né? É a mesma coisa, o motociclista andar sem capacete. Sim, porque... A criança no banco, né? O impacto, enfim. No impacto, imagina o peso de uma criança, o tanto que aumenta. Então, e nós temos notícias muito... O ano passado morreram 80 bebês, crianças menores de 1 ano de acidentes no trânsito. Gente, muito triste. Isso tem a ver com estudo. Sim. Tem a ver com estudo, né? Ninguém está falando nada da boca para fora. Eu vejo como um desserviço também, um retrocesso tremendo nessa questão do trânsito. Adélia, muito obrigado por participar aqui com a gente, tá bom? Eu que agradeço, foi um prazer. Muito bom estar aqui falando com vocês sobre esse assunto tão importante. Até a próxima. Até a próxima. Antes de encerrar, eu quero dar um recado aqui da Artipel, gente. Olha só, 47 anos. 47 anos de história e ajudando você a escrever a sua história. Tem oferta para hoje. Hoje, quinta-feira, você passa ali em um dos 2 endereços, Francisco Assis Figueiredo ou Rio de Janeiro. Olha só, pendrive de R$ 28,90 por R$ 28,90 acima de 10 unidades. Tem também a cola transparente 1 litro da Aplicola de R$ 16,90 por R$ 10,90. E ainda telefone com fio Intelbras de R$ 59,90 por R$ 52,90. É hoje, hein, gente? Na Rio de Janeiro e também na Assis 674. Tem o Instagram também que tá bombando, @artipelpapelaria. Olha, eu volto hoje à noite, ao vivo, às 7 horas com o Plantão 47. Até lá!